no YouTube. Vivo, né? Uhum. E tem muita gente que está acompanhando, assim? Sei lá, né? Tô nem... Oi? E aí, pessoal, estamos ao vivo aqui. Mais uma vez, mais um convidado. A gente não para, não dá tempo da gente parar aqui, né? Para poder acompanhar muita coisa. E aí, hoje eu estou aqui com o professor, doutor Eduardo Santos, que foi em diversas vezes participou da minha jornada radiológica, né? Então, carinhosamente chamado por todos da radiologia de Dudu, né, Dudu? Sim. E Dudu foi meu professor na São Leopoldo Mandique, lá no Rio de Janeiro, né, Dudu primeiro. Depois fui trabalhar com eles na ABO, tinha uma clínica de radiologia lá dentro, né? Trabalhei também na clínica da Barra, na SEDT, e também depois fui para Cirona trabalhar junto com vocês, colaborar lá. E você, assim como eu, a gente participa de várias atuações diferentes dentro da radiologia, né, Dudu? Sim. Primeiro, eu queria te agradecer por estar aqui hoje com a gente. Desde o primeiro dia a gente está falando, Dudu, vamos gravar lá, Dudu, vamos gravar lá. Hoje não teve jeito, peguei ele pelo braço. Quem me conhece sabe que eu sou tímido, no final das contas eu sou tímido, não sou muito de falar, mas é sempre um prazer estar com a Luísa e conversar com o pessoal da Radio Memory, é sempre um prazer, uma parceria sempre muito legal, né? Como você falou, né, a gente já tem uma estrada aí, né, profissional juntos há algum tempo, né, em diversos pontos, em diversas situações dentro da radiologia. E diferente da maioria, né, que fica ali dentro do consultório, né, ou dentro Sim. da clínica, laudando. E isso é o que é de diferente, na verdade, na minha caminhada na radiologia. Sim, pois eu acho isso muito interessante, porque a gente abordar sobre isso aqui hoje, porque muita gente tem curiosidade de saber como é, né, essa outra área que, na verdade, é uma área que normalmente a consultoria, né, essa coisa do falar de um equipamento para o radiologista ali, normalmente a gente está dentro de uma empresa, né? E você já teve experiência tanto dentro da Cirona, hoje você está com a científica, né? Fazendo todo esse trabalho com o Morita. Inclusive, mais uma vez, foi você que foi lá na minha clínica fazer. Não, é assim, é uma coisa louca. A gente vai estar com 100 anos na radiologia, em algum momento a gente vai estar fazendo algum trabalho ali juntos. E eu acho que é legal a gente abordar um pouco sobre isso, né? Sobre como é trabalhar para uma grande empresa, porque no final das contas são duas empresas de porte muito grande e de grande visibilidade e atuação dentro do mercado nacional, né? Todas elas têm muitos equipamentos vendidos e tudo mais. Então, acho que a pergunta primeira é essa, assim, como é trabalhar para uma empresa de grande porte, como, né, estar ali prestando esse tipo de serviço? Sim, cara, é prazeroso, né? Você conseguir, para mim, acho que o maior aprendizado de tudo, eu fiquei 12 anos na Cirona e estou há 2 anos agora na Científica, então são 14 anos fazendo esses treinamentos, né? Direto, ininterruptos, então cada hora você está num lugar, então vamos dizer, o lado ruim é esse, né? Cada hora você está num lugar diferente. E para quem toca uma clínica de radiologia, por exemplo, sozinho, não é o meu caso, se eu tivesse sozinho tocando a minha clínica, isso seria impossível. Inviável. É impossível. Mas como eu tenho sócio, a gente larga na mão do sócio, alguém tem que trabalhar e acaba indo para a consultoria, né? Mas assim, para mim o maior aprendizado foi justamente conhecer a realidade do Brasil, das diversas clínicas, né? E entender que não tem um modelo fixo que funcione. Se você não se adequar ao seu mercado, se você não adequar aos seus clientes, se você não entender a sua região, que pode ser uma micro-região, uma macro-região, se você não entender isso, a sua clínica não vai funcionar. Se você não escolher um bom equipamento, se você não tiver Tem coisas que são básicas, né? Um bom equipamento, a sua equipe bem treinada, bem formada. Mas cada lugar tem uma coisa diferente e cada treinamento que eu fiz, com certeza eu aprendi muito também.
Eu ia falar isso agora. O quanto que a gente aprende, né, com cada cliente que a gente vai, né, com cada experiência, com cada forma de trabalhar diferente. Sim. E cada cliente que a gente vai, a gente aprende uma coisa, a gente pode aplicar no próximo, né? Sim, sim. E você muitas vezes aplica até na sua própria clínica. Com né? certeza, Sim. com certeza. É uma coisa muito interessante de conhecer essas realidades, né? E que a gente vê pouco esse tipo de troca dessa de informação, porque fica sempre muito retida a coisa comercial. Eu não quero divulgar as coisas que dão certo na minha clínica, né? E às vezes nem é um segredo, é uma coisa bobinha ali, um detalhezinho na forma de preencher uma ficha ou uma forma de chamar o paciente que às vezes fala, cara, Sim. que legal, né? Sim. E a gente consegue fazer essa troca também na hora do treinamento. Pô, mas isso aqui não está tão legal. Às vezes nem é de equipamento, né? Às vezes é no próprio trato com o paciente ou com o dentista. Cara, por que você não faz assim? Lá na clínica dá certo. Então, às vezes, mesmo eu indo para falar de um equipamento, a gente meio que, entre aspas, faz uma consultoria Sim, em outros tópicos, né? Com certeza. Eu acho que, assim, tem uma coisa também que eu queria falar aqui, é que eu entrei na Sirona, né, por indicação sua, naquela época, e eu tive a oportunidade de trabalhar, assim, pela Sirona durante algum tempo também. E eu aprendi demais nesse período, assim, que é isso, você vai reunindo informações de todos os lados e isso vai fazendo com que o seu leque cresça. E depois que eu saí da Sirona, a Sirona mudou, né, aquele formato, trouxe para dentro e tal. E eu saí e olha que engraçado. Várias pessoas, vários profissionais começaram a me procurar para eu fazer o treinamento do equipamento deles, que não era Sirona. Porque, você foi na clínica do sei lá quem, do Joãozinho, e ele falou que treinamento é muito bom e eu tenho equipamento Vatec. Então, calma aí, deixa eu ver o que eu faço. E assim, os primeiros eu passei, falei, não dá. E depois eu comecei a pegar, porque meio que assim, funcionamento de equipamento é fácil você entender. Sim. Botão para apertar, pega o manual, lê. É isso, o manual, a maioria né? dos manuais também falta muita coisa, É. mas o básico está ali e você Sim. consegue criar ali um fluxo de trabalho para o cara. Mas como que você vai lidar com esse cliente? Qual é a necessidade dele? Como que é melhor ele trabalhar? É uma coisa que exige um pouco mais de experiência, de entendimento de funcionamento de clínicas. Porque senão você vai com um modelo pronto, engessado, tentando encaixar na realidade da pessoa. E aí que é o furo, né? Exatamente. Porque você tem que saber o que ele precisa e resolver o que ele precisa. Não é o que você acha que é certo e enfiar a goela abaixo, né? Sim, total. Então, assim, muitas vezes, várias vezes isso deve ter acontecido com você. Você vai para fazer um treinamento de uma coisa específica, quando você vê, você está mexendo num software que você nunca nem tinha visto. E fala, não, mas talvez seja aqui, e você acaba resolvendo. E você ali aprendeu alguma coisa também. E muitas vezes você vai ligar para assistência técnica, nem assistência técnica vai te ajudar, né? Sim. E aí você fala assim, não, deixa eu fuçar aqui. Isso aconteceu com a gente na BO. Eu lembro que lá no começo. Então, são desafios muito grandes a gente tocar uma radiologia, a gente preparar essa radiologia, a gente adquirir novos equipamentos, a gente abrir totalmente do zero. Mas eu acho que é muito importante esse profissional que está ali, né? Ele, o mais experiente, ele auxiliar nesse processo. Sim. E é bem isso que você falou. Às vezes você vai lá na clínica, resolveu fazer o treinamento do equipamento Morita, mas aí o cara, em algum momento, a colaboradora dele entrou e falou, nossa, olha como é que está saindo a impressão. Você olha e fala assim, esse problema aí eu já sei o que é, peraí. Sim, Você vai lá e ajuda, né? Então, assim, são tantas vertentes ali dentro que a gente pode e consegue ajudar o profissional a resolver, que mesmo você indo por uma empresa, você vai ajudando em diversas outras coisas. E tem o lado do dono da clínica de radiologia, do ele entender o quão importante é isso e o quanto ele pode explorar nisso, né? Eu lembro que quando a gente montou a clínica, que foi em 2007, na época foi um iCat,
e foi a doutora Alessandra, lá de Brasília, que foi fazer o nosso treinamento. A gente fez o treinamento, a gente quis fazer num sábado, porque a gente não queria atrapalhar o movimento nem nada. E acabou o treinamento, eu fiquei na clínica, eu dormi no sofá da clínica, eu passei o domingo mexendo. Então, assim, e muitas vezes a gente não percebe esse interesse. E quando não tem o interesse da outra parte, sempre vai ficar mais complicado, né? Então, assim, eu dormi literalmente no sofá da clínica para estar lá no dia seguinte, já acordei cedo para continuar mexendo, para estar com o fluxo todo pronto para segunda-feira já estar funcionando no máximo. E a gente às vezes esbarra nisso, né? Cara, já cansei de ir fazer treinamento. Teve um cara, não, peraí que eu tenho que fazer um eletrocardiograma. E me deixou lá parado esperando porque ele tinha um eletrocardiograma para fazer. Isso aconteceu? Então, assim, o quão é importante o outro lado entender também que, assim, tem muito que se aproveitar. Não é só o mexer no equipamento, não é só o mexer no software, até porque software hoje você faz muita coisa remota, né? Não é só o estar ali, é de ter alguém com uma visão diferente da sua. Por mais que seja mais novato ou mais experiente, é uma visão diferente. Mas você sabe o que eu observo disso? Vindo, né, de ter experimentado os dois lados da moeda. Já trabalhei para a empresa, onde quem comprou o equipamento recebeu o treinamento. E hoje trabalho autônoma, fazendo treinamento de praticamente todos os equipamentos do mercado, quase todos. Quando você recebe o treinamento da empresa, que você comprou o equipamento, isso acontece muito. Ele fala assim, eu preciso, tá? Pode deixar só o meu técnico? Sim. Pode, mas daqui 3 meses seu técnico pedir demissão ou você mandar ele embora, você vai fazer como? Sim. Você não vai fazer. Porque quando a pessoa te procura, acaba que é o interesse dela principal. Tipo assim, né? eu tenho uma dor aqui no meu negócio. Isso, eu tenho um problema, então eu preciso resolver. Quem vai resolver isso aqui? E aí normalmente, não é sempre não. Tem exceções onde eu chego lá e isso aí acontece. Não, é para você fazer com os meus técnicos. Eu não quero saber disso. E é chato porque, assim, vai dar certo? Vai dar certo, né? Porque a gente também entende a realidade, a correria dos radiologistas, né? Tem que tomar conta administrativamente da clínica, tem que fazer os laudos, tem gente que tem clínica e tem consultório, enfim. Sim. A gente sabe a correria, né? Todo mundo tem a sua. Sim. Mas o quanto que se deixa, né, de aproveitar de informação, de ganho muito. Em todos os níveis. Então, assim... É gratificante, a gente aprende ensinando, às vezes a gente fica um pouco frustrado por conta disso, que a gente sabe que a gente poderia entregar mais fazer e não a diferença consegue, maior, né, naquele negócio. Mas nem tudo são flores, é cansativo, é correria, a gente está aqui com problema de voo, a gente cansa de, né, ter problema no aeroporto, enfim. Sim. Então é um pouco cansativo também para esse lado. Nem tudo são flores, mas acho que isso qualquer profissão é isso, né? Eu não sei você, assim, mas para mim essa é a parte, é uma das melhores partes da minha atuação dentro da radiologia. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim. E eu acho que talvez seja muito prudente a gente e necessário a gente falar aqui, dar uma dica para quem aí vai trocar de equipamento, que aproveitem o treinamento que você recebe da tua empresa, suguem aquele profissional, comprou Morita, quando o Dudu for lá, você pergunta tudo, anota tudo no papel, entendeu? Enche o saco, porque é isso, né? Sim. A gente precisa disso, para realmente não ter que depois você investir num segundo momento. Nem deveria estar falando isso aqui, mas não é isso, assim, às vezes as pessoas me procuram antes do treinamento da empresa. Eu falo assim, legal, você já fez treinamento da empresa? Não. Mas, não, então é melhor você esperar o treinamento da empresa e depois eu vou aí para a gente aparar as arestas, né? Sim. Resolver, porque antes pode ser que sejam mais dias. Se eu for depois, a gente reduz a quantidade de dias. E aí a pessoa, não, porque eu queria, porque alguém falou que tinha que ser com você. Não, eu falei, calma, faz lá primeiro da empresa. E às vezes a pessoa nem volta a me ligar, porque realmente aproveitou o treinamento da empresa. E a gente entende que quando você já tem uma clínica montada, já está acostumado com o equipamento e troca esse equipamento... É muito mais fácil. Não, e tem aquele medo, né, de, cara, como é que eu vou fazer agora? Porque ali eu dominava e aqui eu não domino nada. E às vezes a pessoa tem aquela urgência de fazer um treinamento, mesmo sem ter tocado
ligado no equipamento. Eu já fui em treinamento que a pessoa falou assim, ó, a gente nem mexeu Nem no equipamento. ligou, nem a gente estava ligou. esperando você chegar. Então, assim, aí você tem que ensinar, ó, o botão esquerdo do mouse faz isso, o botão direito faz aquilo, e a coisa fica mais demorada, né? Então, essa coisa de fuçar é importante. É importantíssimo, nossa, isso é importante demais, porque realmente você diminui o tempo, né? Com que coisa você básica, leva com coisa básica, pra... porque o básico ele já se virou, ele já viu, ele já sabe. Você entra já ali no nível média complexidade e alta complexidade, mas o básico já foi. Eu acho que assim, esse exemplo de quem já tem a clínica e troca de equipamento é mais fácil. Sim, sim. É mais fácil porque de quem está montando do zero. Quem está montando do zero é desesperador. A pessoa fica assim, Luiz, eu não sei nada, como que eu faço, o que eu faço, para onde eu vou? Sim. Não, e graças assim, a essas consultorias, a esses cursos que você dá muito bem e tem outras pessoas no mercado, não? Sim. No começo a gente ia fazer o treinamento do equipamento e tinha que treinar equipamento e tomografia ao mesmo tempo, porque a pessoa, nossa, aquela época. a pessoa não sabia nada de tomografia. Nada. Então hoje normalmente quando você vai em algum lugar, a pessoa já tem a experiência da tomografia, então você não se preocupa em ensinar diagnóstico, como chegar no diagnóstico. Sim. E aí a pessoa quer se atualizar, ela faz o curso, beleza. Mas antigamente não, a gente tinha que ensinar o software, a gente tinha que ir para o equipamento e fazer um exame, como chegar no resultado final. A gente tem, inclusive, hoje nos cursos de especialização, uma ênfase um pouco maior em tomografia. Né? A gente sabe que nem todos os cursos a gente sai pronto para laudar tomo, mas a gente tem uma ênfase boa em tomografia, a gente tem uma noção básica. Quando a gente trabalhou junto lá na Cirona, muita gente estava saindo do 2D para ir para o 3D. 3D sem noção nenhuma e sem ter tido base de nenhum curso, né? Nem especialização, nada se tocava. Nada. Então, quando a gente chegava, a pessoa ficava com um cara de interrogação. E engraçado você ter falado isso, que eu comecei a ver a dificuldade dos profissionais, porque eles entravam em desespero. Como que eu vou laudar isso aqui? Sim. Olhar a imagem. E muita gente capaz que às vezes terceirizava o laudo porque não tinha aquela, né? Mas era uma pessoa que era capaz de fazer, mas como ela não teve o treinamento, não teve tempo suficiente de treinar aquilo, não consegue, né? Sim, e aí era bem isso, assim, a gente ensinava um pouco ali de como mexer e entender, tá vendo a estrutura, é isso, é aquilo, que é o que hoje a gente faz com os dentistas, né? Exatamente. Então a gente fazia com o radiologista, o que hoje a nossa briga é fazer com os dentistas, fazer eles se virarem ali, basicamente, numa tomografia. E a gente acabava, obviamente, passando nosso contato pessoal para a pessoa, qualquer coisa, você me chama aí que eu vou te ajudar e tal. E nessa época, eu criei umas sequências de laudo para entregar para esses clientes que eu ia visitar, porque eu sabia que eles todos iam ficar desesperados depois. E aí ele falava assim, mas como é que eu vou laudar um dente incluso? Aí eu vou laudar assim, igual na panorâmica. Sabe, não, calma aí, peraí. Aquela regrinha, né, uma formulazinha para nessa situação você tem que abordar mais ou menos isso. Aí eu entregava sempre para eles um arquivo digital, que era um roteirinho ali para ajudar ele. E passei muito tempo entregando aquilo ali, até que uma pessoa virou para mim e falou assim, você vende isso? Eu falei, não. Mas... Por que você não vende? Eu posso passar para um amigo meu? Eu falei, pode. Falou, Luiz, esse material é muito rico. Ali que eu fui falar assim, gente, podia fazer uns e-books mesmo para, sei lá, botar para as pessoas usarem. Ali foi quando eu comecei a escrever os meus e-books de laudo tomográfico, porque realmente aquilo ajudava as pessoas que não tinham a menor ideia de tomografia. Sim. E até hoje o laudo é um grande desafio para qualquer profissional, né? Sim. Então, passar de uma estrutura bidimensional para uma estrutura tridimensional, se adiciona uma profundidade que faz toda a diferença na hora de você descrever. E o que a gente está falando aqui, a gente já tem alguns anos de experiência, a gente acaba esquecendo o quão difícil foi lá no começo, né? Que você não conseguia nem perceber as alterações. Você via alguma coisa diferente e falava, cara, o que é isso? E aí eu ficava o tempo inteiro ligando lá para a barra, falando, pelo amor de Deus, gente, me ajuda aqui. E você não tem nem a quem recorrer, porque na época, então, você não tinha nem muito material a respeito, né? Hoje em dia, não. Você já tem vários cursos, você tem livro, você tem material na internet online, né? Então, eu falo que assim... É uma diferença boa, né? Eu tive sorte porque...
eu tinha acesso aos meus professores, porque vocês eram meus chefes. Eu falava assim, ele tem a obrigação de falar, de me ensinar, de me ajudar aqui, porque a empresa é dele. Então, dava para poder fazer isso. Não, tipo, pelo amor de Deus, gente, me ajuda aqui. E sempre foi muito o nosso perfil, né? Então, assim, dos sócios, né? Meu perfil, o perfil dos sócios, do Leonardo, do De Luiz, por todos serem já professores e tal, essa coisa de querer ajudar mesmo, de querer ensinar e de gostar disso, né? Você perguntou, o que você mais gosta hoje na radiologia? Hoje eu acho que o que hoje eu menos estou com afinidade hoje é o ensino em cursos de especialização. Mas não porque eu não gosto de ensinar, eu gosto de ensinar, mas a gente está vendo um pessoal chegando tão sem disposição de aprender, tão querendo, né, uma coisa já mastigada, fácil, e sem ter trabalho, e achando que vai aprender daquilo de uma hora para outra, sem se dedicar, né? Falta, acho que, muita dedicação. E mal ou bem foi o que a gente conversou, até o dono da clínica, né? Tem que dedicar para poder extrair o máximo. E a mesma coisa nos cursos. Né? Com certeza. Se a pessoa entra ali sem dedicação, ela não vai aproveitar metade do que poderia. Com certeza. Eu falo muito isso com os meus alunos. Sabe o que eu falo com eles? Eu tenho o meu curso de tomografia, tenho minha metodologia lá que a gente aplica, dá muito certo. Os alunos que seguem a metodologia, eles saem fazendo tomo. E aí, quando eu vou dar... Minha parte no curso da especialização é tomografia. E aí, quando me convidaram para entrar, eu falei assim, eu vou dar aula de tomografia, porque assim, aqui é onde eu posso fazer grande diferença. O restante das aulas de patologia, tem uma super professora lá, que ela entende tudo. Então, acho que cada um tem que entender qual é o seu forte e ajudar naquilo ali. Beleza. E aí, quando eu começo, eu falo assim, olha só, o que vocês vão aprender aqui é exatamente o mesmo conteúdo do meu curso. Se vocês não se dedicarem aqui para aprender aqui no curso de especialização, onde vocês já estão pagando para aprender, vocês vão ter que pagar. Vocês vão me pagar depois. Eu vou achar ótimo. E é o seguinte, o horário de término de aula é, sei lá, 5 horas da tarde, até 7, 8 horas, até a hora que fechar aqui, eu vou estar aqui, se vocês quiserem ter aula. Agora, se vocês quiserem sair daqui 3h30, 4 horas da tarde, porque vai pegar trânsito para... O problema é de vocês. Sim. Se tiver um aqui comigo até 8 horas da noite, eu vou ficar com um aqui. Porque acho que é bem isso, assim, a gente está na disposição de entregar. Sim, mas tem que ter Eles têm que estar na disposição de receber. Você não desanima, né? Você não desanima. Né? Você falar para quem não quer ouvir é horroroso. Não, e é bem assim. Não quer ouvir? Vai embora, sai, entendeu? Sim. Ninguém é criança aqui mais. Exatamente. E aí isso é muito legal, porque você acaba construindo ali com esses alunos uma relação diferente, porque todo mundo está ali para depois fazer carreira. Sim. Ninguém está ali de bobeira. Ninguém está ali porque, meu pai resolveu pagar esse curso para mim. Sim. E ninguém escolheu radiologia ali à toa também, igual a gente está na graduação e vai fazer radiologia e falar, ai, que saco, radiologia para quê? Não vou fazer isso, né? Normalmente a radiologia, quem escolhe a radiologia é porque realmente quer fazer, né? Já tem uma coisa ali, já está pensando realmente, não é aquela coisa, né? Não sei bem o que fazer, eu vou fazer alguma outra especialidade porque eu gosto e eu vou precisar. Né? Vai me ajudar aqui no consultório. Ninguém vai para radiologia pensando nisso. Mas eu acho que é isso, assim, acho que a gente trouxe pontos interessantes, né, do mercado de trabalho no geral, né, enquanto consultor, enquanto professor, né, e isso tudo, enquanto dono de clínica também, né, sócio, que inclusive é sócio, né, dos meus outros professores que também foram meus chefes, o Leonardo e o De Luiz, que são super queridos, eu tenho saudade deles. Mas é isso, acho que a gente falou coisas relevantes aqui hoje, que a gente ainda não tinha abordado aqui nessa mesa, nem no outro podcast lá no congresso passado. Mas fica aqui o convite também, estaremos na Jabro. E fica aqui o convite para a gente bater um pouco mais de papo. Vamos. Tá certo? No próximo a gente vai falar sobre radiologistas motoqueiros, então. Então tá, aí sim. Aí eu venho até de jaquetinha. Vem de jaqueta de couro, fechou. Radiologistas motoqueiros, aguardem a Jabro, porque vai rolar esse assunto aí. Como transportar o seu notebook em segurança. Tá certo? Obrigada, Dudu, mais uma vez aqui pelo nosso bate-papo. Mais uma vez. Beijão. Valeu, pessoal. Acho que ainda vamos ter mais gente aqui, então aguardem.